eu vi até um diretor de um centro comentando que realmente a melhor forma de olhar, de estudar o Paulo Estevam em grupos e centros espíritas é lendo, e muitas vezes um parágrafo é o estudo de uma aula, de um encontro. Assim. E todos fazem por volta disso, de 40, 50, 60 minutos, e é o que a gente está fazendo. Então, sem pressa nenhuma, azar que vai demorar, nem azar que bom que demora. Já que tu pode fazer a abertura... Posso? Tá, podemos começar. Queridos irmãos de caminhada, vamos elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nos conectando com a Casa Lucas de Assis, toda a egrégora, que já nos aguarda, a equipe encarregada do estudo, da evangelização, dos ensinamentos. Vamos nos abrindo para o conhecimento, para o aprendizado, e que possamos sempre compartilhar tudo que recebemos na noite de hoje, e que nos sirva para o nosso dia a dia esse aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá, então, pessoal. Página 27 do livro Paulo Estevam. Entre as pobres vítimas e a jovem aflita, trocou-se um olhar de significação intraduzível. Aquele cativeiro era a ruína e a morte, e ainda não se haviam recobrado da cruel surpresa quando o juiz inexorável prosseguiu. Quanto a ti, Pessênio, renova a tarefa. Esse velho, criminoso e sem escrúpulos, pagará a morte do meu fiel servidor. Golpeia-lhe as mãos e os pés, até que fique impossibilitado de caminhar e praticar o mal. Ante a sentença iníqua, Abigail caiu de joelhos, em preces ardentes. Do peito do irmão escapavam fundos suspiros, nevoando-se-lhe os olhos de lágrimas dolorosas. Ao conjecturar a inexorável desdita da irmãzinha, enquanto o pai lhes buscava ansiosamente o olhar, receoso na hora extrema. As vergastadas continuavam sem trégua, mas de uma feita, Pessênio não conseguira equilibrar-se e a aguçada ponta de bronze do açoute lanhou fundo a garganta do pobre israelita, jorrando sangue em borbotões. Os filhos compreenderam a gravidade da situação e entreolharam-se ansiosos. Em preces de sublimado fervor, Abigail dirigia-se a Deus, aquele Deus terno e amoroso que sua mãe lhe ensinara a adorar. Filócrio concluíra sua empreitada. A fronte de Gesiel erguia-se a custo, exibindo pastoso suor tisnado de sangue. Os olhos fixavam-se na irmã muito amada, mas em todo o seu aspecto deixava transparecer profunda fraqueza, que lhe anulava as últimas resistências. Incapaz de definir os próprios pensamentos, Abigail repartia sua atenção angustiada com o pai e o irmão. Todavia, em breves instantes, ao fluxo incessante do sangue que corria abundante, Jochebed deixou pender, para sempre, a cabeça alvejada de cabelos brancos. O sangue alagara as vestes e empastava-se-lhe nos pés. Sob o olhar cruel do legado,
Ninguém ousou articular palavra. Apenas o açoite, cortando o ambiente morno da sala, quebrava o silêncio num silvo singular. Mas notaram que do peito da vítima ainda se escapavam palavras confusas, das quais sobressaíam as carinhosas expressões. Meus filhos, meus queridos filhos. A jovem talvez não pudesse compreender que chegara o momento decisivo, mas Gesiel, não obstante o terrível sofrimento daquela hora, tudo compreendeu e, num esforço profundo, gritou para a irmã: Abigail, papai está expirando. Tem coragem, confia. Não posso acompanhar-te na oração, mas fazes por todos nós a prece dos aflitos. Dando mostras de fé invejável, em tão amarguradas circunstâncias, a jovem de joelhos fixou longamente o velho pai, cujo peito já não arfava. Depois, erguendo os olhos ao alto, começou a cantar com voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Suas expressões vocais enchiam o ambiente de sonoridade indefinível. O canto semelhava-se mais a um gorjeio de dor de um rouxinol que cantasse ferido numa alvorada de primavera. Tão grande, tão sincera se lhe revelava a fé no Todo-Poderoso, que sua atitude geral era a de uma filha carinhosa e obediente, comunicando-se com o pai silencioso e invisível. O pranto perturbava-lhe a voz trêmula, mas repetia com desassombro a prece aprendida no lar, com a mais formosa expressão de confiança no Altíssimo. Penosa emoção apossara-se de todos. Que fazer com uma criança cantando o suplício dos seus entes amados e a crueldade dos seus verdugos? Soldados e guardas presentes mal dissimulavam a emoção. O próprio questor parecia imobilizado, como que submetido a enfadonho mal-estar. Abigail, estranha à perversidade das criaturas, suplicando o amparo do Onipotente, não sabia que o cântico era inútil à salvação dos seus, mas que despertaria a comiseração pela sua inocência, ganhando-lhe assim a liberdade. Recobrando alento e percebendo que a cena ferira a sensibilidade geral, Licínio esforçou-se por não perder a dureza de espírito e recomendou a um dos velhos servidores em tom imperioso: Justino, leva esta mulher para a rua e solta, mas que não cante mais, nem mesmo uma nota. Diante da ordem retumbante, Abigail não terminou a oração, emudecendo instantaneamente, como se obedecesse a estranho estacato. Lançou ao cadáver ensanguentado do pai um olhar inesquecível. E logo, contemplando o irmão ferido e algemado, com quem trocava as mais íntimas impressões na linguagem dos olhos doridos e ansiosos, sentiu-se tocada pela mão calosa de um velho soldado que lhe dizia em voz quase áspera: acompanha-me. Ela estremeceu, toda endereçando a Gesiel o derradeiro e significativo olhar, seguiu o preposto de Minúcio sem resistência. Após atravessar inúmeros corredores úmidos e sombrios, Justino, modificando sensivelmente a voz, deu-lhe a perceber extrema simpatia
por sua figura quase infantil, murmurando-lhe ao ouvido comovidamente: minha filha, também sou pai e compreendo o teu martírio. Se queres atender a um amigo, escuta o meu conselho. Foge de Corinto a toda pressa. Vale-te neste instante de sensibilidade dos teus verdugos e não voltes aqui. Abigail cobrou algum ânimo e, sentindo-se encorajada por aquela simpatia imprevista, perguntou extremamente perturbada: e meu pai? Teu pai descansou para sempre, murmurou o generoso soldado. O pranto da jovem se fez mais copioso, borbulhando-lhe dos olhos tristes. Todavia, ansiosa por defender-se contra a perspectiva de solidão, perguntou ainda: mas e meu irmão? Ninguém volta do cativeiro das galeras, respondeu Justino com um olhar significativo. Abigail levou as mãos pequeninas ao peito, desejando afogar a própria dor. Os gonzos de velha porta rangeram vagarosamente, e seu inesperado protetor exclamou, apontando a rua movimentada: vai em paz e que os deuses te protejam. A pobre criatura não tardou a sentir o insulamento entre as fileiras de transeuntes que cruzavam apressados a via pública. Habituada aos carinhos domésticos no lar doce, onde o idioma paterno substituía a linguagem das ruas, sentiu-se estranha no meio de tantas criaturas inquietas, assoberbadas de interesses e preocupações materiais. Ninguém lhe notava as lágrimas. Nenhuma voz amiga procurava inteirar-se das suas íntimas angústias. Estava só. Sua mãe fora chamada por Deus anos antes. Seu pai acabava de sucumbir covardemente assassinado. O irmão, prisioneiro e cativo, sem esperança de remissão. Apesar do sol do meio-dia, tinha a sensação de intenso frio. Deveria regressar ao ninho doméstico, mas com que fim, se haviam sido expulsos? A quem confiar sua enorme desdita? Lembrou-se de uma velha amiga da família. Procurou-a. A viúva Sostênia, muito afeiçoada à sua mãe, recebeu-a com um sorriso generoso da sua velhice bondosa. Desfeita em pranto, a infortunada contou-lhe todo o sucedido. A veneranda velhinha, acariciando-lhe a cabeleira anelada, falou comovida. Nas perseguições passadas, nossos sofrimentos foram os mesmos. E dando a entender que não desejava reviver antigas e dolorosas reminiscências, Sostênia acentuou: é indispensável o máximo de coragem nas situações penosas como esta. Não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros, mas é preciso confiar em Deus nas horas mais amargas. Que contas fazer, agora que todos os recursos desapareceram? Por minha vez, nada te posso oferecer, senão o coração amigo, pois também aqui estou por esmola da pobre família que me agasalhou caridosamente na última tempestade da minha vida. Sostênia, disse Abigail suspirando. Meus pais me prepararam para uma existência de corajoso esforço próprio. Estou pensando em recorrer ao legado e suplicar-lhe um cantinho da nossa chácara para lhe viver uma vida honesta, na esperança de reaver Gesiel e sua fraterna companhia. Que pensas a respeito? Notando a indecisão da veneranda amiga, continuou. Quem sabe o questor Licínio se condoerá da minha sorte. Minha resolução talvez o enterneça. Voltarei para casa e levar-te-ei comigo. Ser-me-ias uma segunda mãe para o resto da vida. Sostênia aconchegou-a de encontro ao coração e acentuou de olhos úmidos. Minha querida, tu és um anjo, mas o mundo ainda é propriedade dos maus. Viveria contigo eternamente, minha boa Abigail,
Entretanto, não conheces o legado, nem a sua camarilha. Ouve, filha, é preciso que fujas de Corinto de modo a não incindires em mais duras humilhações. A moça teve uma exclamação de abatimento e, depois de longa pausa, acrescentou: aceitarei teus conselhos, mas antes de qualquer providência, necessito voltar a casa. Para quê? Interrogou a amiga admirada. É imprescindível que partas quanto antes. Não voltes ao lar. A esta hora, é possível já esteja ocupado por homens sem escrúpulos que te não respeitariam. Convém-te uma atitude de sincera fortaleza moral, pois vivemos uma época que necessitamos fugir da perdição, como Ló e seus familiares, correndo o risco de sermos transformados em estátua inútil, se olharmos para trás. A irmã de Jezeel bebia-lhe as palavras com dolorosa estranheza, em face do imprevisto da situação. Passado um momento, Sostênia levou a mão à fronte, como a recordar uma providência oportuna, e falou com animação. Lembras-te de Zacarias, filho de Hanã? Aquele amigo da estrada de Sencreia? Ele mesmo. Fui informada de que, em companhia da esposa, prepara-se para deixar definitivamente a Caia, por haver sido assassinado pelos romanos irresponsáveis nestes últimos dias o seu único filho. Confortada por ardente esperança, concluía com ansiedade. Corre à casa de Zacarias. Se ainda o encontrares, fala-lhe em meu nome. Pede-lhe acolhimento. Ruth é um coração generoso e não deixará de estender-te as mãos generosas e fraternais. Sei que ela te receberá com afagos maternos. Abigail tudo ouvia, parecendo indiferente à própria sorte, mas Sostênia fê-la considerar a necessidade do recurso. E decorridos minutos de consolações recíprocas, a jovem, sob o olhar causticante das primeiras horas da tarde, pôs-se a caminho a Sencreia, dando a impressão de um autômato que vagasse na estrada, a que vários veículos e inúmeros pedestres imprimiam considerável movimento. O porto de Sencreia ficava a certa distância do centro de Corinto. Situado de maneira a servir as comunicações com o Oriente, seus bairros populosos estavam cheios de famílias israelitas, fixadas de longa data nas regiões da Caia, ou em trânsito para a capital do Império e adjacências. A irmã de Jezeel chegou à casa de Zacarias, dominada por terrível abatimento. Aliado à vigília da última noite e às angústias do dia, penoso cansaço físico lhe agravava os desalentos. Pernas trôpegas, a relembrar o pai morto e o irmão prisioneiro, não reparava em si própria no mísero estado do seu organismo enfermo e desnutrido. Somente ao defrontar a modesta morada do amigo, verificou que a febre começava a devorar-lhe as entranhas, obrigando-o a refletir nas suas dolorosas necessidades. Zacarias e Ruth, sua mulher, atendendo ao chamado, receberam-na espantados e aflitos. Abigail! O grito de ambos revelava grande surpresa, com o aspecto da jovem despenteada, face esfogueada, olhos fundos e vestes em desalinho. A filha de Jochebed, perturbada pela fraqueza e pela febre, rojou-se aos pés do casal, exclamando em tom lacinante: meus amigos, tende piedade do meu infortúnio. Nossa boa Sostênia lembrou-me vosso afeto no transe doloroso por que passo. Eu, que já não tinha mãe, tive hoje meu pai assassinado e Jezeel escravizado, sem remissão. Se é verdade que partireis de Corinto, levai-me por compaixão em vossa companhia. Abigail abraçava-se agora a Ruth, ansiosamente, enquanto a amiga a acarinhava entre lágrimas. Soluçante,
A jovem relatou os fatos da véspera e os tristes episódios daquele dia. Zacarias, cujo coração paterno acabava de sofrer tremendo golpe, abraçou-a com afeto e amparou-a sensibilizado, exclamando solícito: dentro de uma semana voltaremos à Palestina. Ainda não sei bem onde vamos nos fixar, mas nós que perdemos o filho querido, teremos em ti uma filha estremecida. Acalma-te, irás conosco, serás nossa filha para sempre. Incapaz de traduzir seu jubiloso agradecimento, atormentada pela febre alta, a jovem ajoelhou-se em pranto, procurando externar sua gratidão carinhosa e sincera. Ruth tomou-a ternamente nos braços e, qual desvelado anjo maternal, conduziu-a a um leito macio, onde Abigail, assistida pelos 2 amigos generosos, delirou 3 dias entre a vida e a morte. Final de capítulo. Bom, a gente dá para ver nesse capítulo aí que a gente tem que rememorar a parte lá inicial. Esse Iosedebe, ele era um espírito, uma pessoa boa, embora com muitas imperfeições. Não tinha um quilate espiritual da Abigail e nem do Jesiel, né? Mas foi um pai muito bom, um marido muito bom. A mãe, inclusive, nessa obra aí, não se vê assim, não aparece nenhuma vez o nome dela, mas vê o ensinamento que essa mãe deixou em várias dessas passagens, assim, nas entrelinhas, os valores morais que ela deixou para os filhos, né? E que aí, inclusive, impulsionado por isso, a angústia dela que levou à morte, que na verdade acelerou o processo de debilidade dela, mas fruto do quê? Da expropriação excessiva, né, e violenta dos romanos, os questores, né, e aqueles que tinham a delegação dos governos, né, do Império Romano, na realidade, dentro da hierarquia, nas diferentes localidades, que simplesmente, em nome do Império, tomavam as propriedades, tomavam os bens, e aí faziam que muitos eram acusados de coisas que jamais haviam cometido, e algumas pessoas da própria comunidade, a gente já falou até com essa repetição aí, quase que vivenciamos na Segunda Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas patrocinaram perseguições a diversos coletividades, e principalmente os judeus, né? Não vou falar nem dos outros, mas e aí as acusações que eram de extorsão, de achar que o próprio Estado estava sendo espolhado por essas comunidades judaicas, que o próprio capital, isso na Segunda Guerra, né? Que a culpa da derrocada econômica era dos donos dos bancos, dos donos do comércio, daqueles que estavam explorando o povo alemão, e assim sucessivamente. E, em vista disso, também lá naquela época, 2000 anos atrás, a forma que eram eles perseguidos e a troco de nada, né, eram expropriados de todos os seus bens, ou de parte de seus bens. Aí houve aquela oportunidade, a gente pode ver um pouquinho no capítulo anterior, que os romanos, por exemplo, lá o governo romano mandava um auditor, seria, entre aspas, um auditor, né, um fiscal, que ia lá ver que tinha muita reclamação de excessos desses questores, desses líderes, desses governantes, que em nome do Império Romano, espolhava o próprio povo, expropriando até a propriedade e bens materiais. E esse Iosedebe, ele soube, né, como já foi relatado, ele que podia reclamar. E aí foi lá e reclamou. Olha só a ação do mundo das trevas. A gente bota subliminar assim, a luz e as trevas. Ele foi o único que fez o pedido e que teve 100% das suas rogativas negadas. Outros, em parte, todos receberam alguma coisa, né? Ou foram ressarcidos em parte, ou receberam o seu restabelecido um direito, ou uma injustiça foi reparada. Isso se tem a notícia de que, naquela oportunidade, ele foi o único que teve todos os seus pedidos negados.
Que foi isso aí? Isso, na realidade, foi uma investida das trevas, intuitivamente, se utilizando do Lucínio, tá? Desse questor, né, e de outros naquela coletividade, eles foram intuídos a negar para ele, porque as trevas sabiam do plano da luz, que estava a Abigail encarnada, o Gesiel, e já estava sendo arquitetado pelo mundo da luz, que ele seria um dos condutores de toda a trajetória que se conhece depois do Paulo de Tarso, da necessidade do evangelho ter os seus multiplicadores, de ter as encarnações que foram planejadas com o intuito de transmitir fraternalmente a necessidade do amor, né, do perdão, do auto-perdão, e assim sucessivamente, porque a mensagem da Abigail e do irmão dela, do Gesiel, já foi desde o início, mesmo com aquela sendo afrontado como foram, perante a mãe, né, de poder trabalhar o perdão, e ela induzindo o pai a não entrar em confronto com o Estado romano, mesmo perdendo tudo como perdeu. E aí, depois, quando ele é também surrado lá por ser judeu lá na rua, e ele volta todo quebrado, e ainda tem mais a notícia de que perdeu tudo, os filhos dão a mensagem para ele de perdão, de resignação. Vamos retomar nossa vida em outra localidade e se erguer como nós já havíamos conquistado muita coisa no passado. E não precisamos de tanto, diz assim, precisamos apenas do necessário para viver. É só a mensagem luminar dos filhos e a investida das trevas. Aí, depois, logo adiante, quando ele está aprisionado, encarcerado, e ele vai ser torturado, e que diz aquele outro ali, que aí deu aquela atrapalhada dos dois, um que assumiu o crime que não cometeu, o filho, o Gesiel, e ele que cometeu acaba se atrapalhando, e aí é punido também, e o verdugo, aquele, manda dizer assim, corta os pés e as mãos dele. Ali, provavelmente, também houve a indução do mundo da luz que fez com que o sofrimento dele fosse interrompido, que naquela surra que ele levou e que intuitivamente deve ter aquele carrasco ali, deve ter jogado aquela parte que coloca ali o metal do bronze ali que rompeu a aorta dele, provavelmente que perdeu muito sangue e acabou desencarnando, queria ficar sem pé e sem mão, rastejando também lá nas galeras lá, uma morte horrível que teria. E o que aconteceu depois com o filho, né, que também é levado para as galeras e tal, e aí sucumbiu por lá. E a Abigail vai seguir agora uma trajetória, ela consegue ela teve ainda a intuição de querer, vou lá para casa, as trevas voltando, vai lá para casa. Em casa estavam esperando por ela lá vários que certamente ela seria violentada, lá estuprada e assim por diante, né? E aí da outra intuitivamente ela não segue esse caminho e vai lá. E aí intuitivamente o mundo da luz também está aquele Zacarias e a mulher dele também foram avisados. Essas coisas, por isso que pegar o subliminar dessas obras, da mensagem, a gente vê isso acontece toda a vida para sempre. Sempre nós somos guiados por esse mundo da luz e essas inserções que vêm de baixo e tentando essa luta do bem com o mal. Mas não significa que um tem que vencer o outro e aniquilar o outro, é envolver o outro, envolver essa treva, essa energia mais densa e dissipar essas energias deletérias. É isso que é a proposta, porque o nosso, como a gente falou na semana passada, todos nós somos um pouco isso, um pouco somos o quê? Quando a gente estuda isso, a gente fica sempre se colocando na posição do personagem. E aí vai ver assim, vai dizer quem não tem uma raiva, uma vontade de trucidar o Licínio e esses verdugos se praticaram todas aquelas torturas. Mas quem vai dizer que eles, passados 2000 anos, não se redimiram e hoje já são servidores de Cristo, estão aí com uma trajetória não vou dizer ainda sublime, ninguém tem que julgar o tempo de cada um, mas de transformação. Quantos daquela época se transformaram em seguidores de Jesus e pregadores do próprio Evangelho com uma fé muito mais consistente do que muitos daqueles que até se diziam os bonzinhos de sempre, né? Que pouco avançam. Às vezes a gente tem
aquela passagem assim de procurar ser bonzinho, mas sem avançar, sem ousar na vida, de fazer um pouco mais do que nós podemos fazer. O fazer um pouco mais é o servir um pouco mais, dar um pouco mais de si para compartilhar com os outros, para sair um pouquinho daquela regra que nos leva a uma trajetória lenta e gradual ao mundo da luz. Mas a gente pode catalisar e acelerar esse processo, muitas vezes, que é com o poder da vontade, não é com um terceiro tocando no nosso sininho, dizendo vai, que tem que ir por esse caminho, por aquele. Somos nós que tomamos essa atitude através da nossa reflexão individual. Nada melhor do que esses estudos, essas leituras, e eu tenho certeza que muitos que estudam e vivenciam essas histórias acabam refletindo muito na vida, quantos enfrentaram para chegar ao momento que nós chegamos hoje, e o testemunho dessas pessoas, como nós vamos ver aí, né, também na trajetória do próprio Paulo. Vamos tentar seguir, então? Vamos lá. Capítulo 3. Em Jerusalém. Depois de contemplar angustiadamente o cadáver paterno, o jovem hebreu acompanhou a irmã, de olhar ansioso, até a porta de acesso a um dos vastos corredores da prisão. Jamais experimentara tão profunda emoção. Ao cérebro atormentado acudiam-lhe os conselhos maternos, quando asseverava que a criatura, acima de tudo, devia amar a Deus. Jamais conhecera lágrimas tão amargas como aquelas que lhe fluíam em torrente do coração dilacerado. Como reaver a coragem e reorganizar o caminho? Desejou num relance romper as algemas, aproximar-se do pai inanimado, afagar-lhe os cabelos brancos e, simultaneamente, abrir todas as portas, correr no encalço de Abigail, tomá-la nos braços para nunca mais se apartarem nas estradas da vida. Tebalde se estorceu no tronco do martírio, porque, em retribuição aos esforços, somente o sangue emanava mais copioso das feridas abertas. Singuntos dolorosos abalavam-lhe o peito, a cuja altura a túnica se fizera em rubros frangalhos. Abismado em si mesmo, finalmente foi recolhido a uma cela úmida, onde por 30 dias mergulhou o pensamento em profundas cogitações. Ao fim de um mês, as feridas estavam cicatrizadas, e um dos prepostos de Licínio julgou chegado o momento de o encaminhar a uma das galeras do tráfego comercial, onde se encontrava o questor, interessado em assuntos lucrativos. O moço hebreu perdera o viço róseo das faces e o tom ingênuo da fisionomia carinhosa e alegre. A rude experiência dera-lhe uma expressão dolorosa e sombria. Vagava-lhe no semblante indefinível tristeza, e na fronte apontavam rugas precoces, nunciativas de velhice prematura. Nos olhos, porém, a mesma serenidade doce, oriunda da íntima confiança em Deus. Como outros descendentes da sua raça, sofreram o sacrifício pungente. Todavia, guardara a fé, como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. O autor dos provérbios recomendara como imprescindível a serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana, porque dela procedem as fontes mais puras da existência, e Gesiel guardara o coração. Órfão de pai e mãe, cativo de verdugos cruéis, saberia conservar o tesouro da esperança, e procuraria a irmã até aos confins do mundo, se um dia conseguisse de novo o beijo da liberdade na fronte escravizada. Seguido de perto por sentinelas impiedosas, qual se for um vagabundo vulgar, cruzou as ruas de Corinto até o porto, onde o internaram no porão infecto de uma galera adornada com o símbolo das águias dominadoras. Reduzido à mísera condição de condenado a trabalhos perpétuos, enfrentou a nova situação cheio de confiança e humildade. Foi com admiração que o feitor Lisipo
anotou-lhe a boa conduta e o esforço nobre e generoso. Habituado a lidar com malfeitores e criaturas sem escrúpulos, que não raro requeriam a disciplina do chicote, surpreendeu-se ao reconhecer no moço hebreu a disposição sincera de quem se entregava ao sacrifício sem rebeldias e sem baixeza. Manejando os remos pesados com absoluta serenidade, como quem se dava a uma tarefa habitual, sentia o suor abundante inundar-lhe a face juvenil, relembrando comovido os dias laboriosos da sua charrua amiga. Em breve, o feitor reconhecia nele um servo digno de estima e consideração, que soubera impor seus próprios companheiros com o prestígio da natural bondade que lhe transbordava da alma. Ai de nós, exclamou um colega desalentado. São raros os que resistem a estes remos malditos por mais de 4 meses. Mas todo o serviço é de Deus, amigo, respondeu Gesiel altamente inspirado. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando em suas obras. Para todas as complicações da nova modalidade de sua existência, tinha uma fórmula conciliatória, harmonizando os ânimos mais exaltados. O feitor surpreendia-se com a delicadeza do seu trato e capacidade de trabalho que se aliavam aos mais altos valores da educação religiosa recebida no lar. No bojo escuro da embarcação, sua firmeza de fé não se modificara. Dividiu o tempo entre os labores rudes e as sagradas meditações. A todos os pensamentos sobrelevava a saudade do ninho familiar, com a esperança de rever a irmã algum dia, por mais que se lhe dilatasse o cativeiro. De Corinto, a grande embarcação aproara em Cefalônia e Nicópolis, de onde deveria regressar aos portos da linha de Chipre, depois de ligeira passagem pela costa da Palestina, consoante o itinerário organizado para aproveitar o tempo seco e tendo em vista que o inverno paralisava toda a navegação. Afeito ao trabalho, não lhe foi difícil adaptar-se à pesada faina de carga e descarga do material transportado, à manobra dos remos implacáveis e à assistência aos poucos passageiros, sempre que lhe requisitavam préstimos, sob o olhar vigilante de Lisipo. Voltando de Cefalônia, a galera recebeu um passageiro ilustre. Era o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia para a cidade de Cítium em comissão de natureza política, com destino ao porto de Neapafos, onde alguns amigos o esperavam. O moço patrício se constituiu desde logo, entre todos, alvo de grandes atenções. Dada a importância do seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida, o comandante Sérvio Carbo lhe reservou as melhores acomodações. Sérgio Paulo, entretanto, muito antes de aportarem novamente ao Corinto, onde a embarcação deveria permanecer alguns dias, em prosseguimento da rota pré-fixada, adoeceu com febre alta, abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. Comentava-se a Sorrelfa que nas cercanias de Cefalônia graçava uma peste desconhecida. O médico de bordo não conseguiu explicar a enfermidade, e os amigos do enfermo começaram a retrair-se com indisfaçável escrúpulo. Ao fim de 3 dias, o jovem romano achava-se quase abandonado. O comandante, preocupado, por sua vez, com a própria situação e receoso por si mesmo, chamou Lisipo, pedindo-lhe que indicasse um escravo dos mais educados e maneirosos, capaz de incumbir-se de toda assistência ao passageiro ilustre. O feitor designou Gesiel, incontinente, e na mesma tarde o moço hebreu penetrou no camarote do enfermo com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações mais díspares e arriscadas. Sérgio Paulo,
tinha o leito em desalinho. Não raro, levantava-se de súbito, no auge da febre que o fazia delirar, pronunciando palavras desconexas e agravando com o movimento dos braços as chagas que sangravam em todo o corpo. Quem és tu? Perguntou o doente em delírio, logo que enxergou a figura silenciosa e humilde do jovem de Corinto. Chamo-me Gesiel, o escravo que vos vem servir. E a partir daquele momento, consagrou-se ao enfermo com todas as reservas da sua afetividade. Com a permissão dos amigos de Sérgio, utilizou todos os recursos de que podia dispor a bordo, imitando a medicação aprendida no lar. Dias seguidos e longas noites, velou a cabeceira do ilustre romano com devotamento e boa vontade. Banhos, essências e pomadas eram manipulados e aplicados com extrema dedicação, como se estivesse a tratar um parente íntimo e muito caro. Nas horas mais críticas da enfermidade dolorosa, falava-lhe de Deus, recitava trechos antigos dos profetas que trazia de cor, cumulando-o de consolações e carinho fraternal. Sérgio Paulo compreendeu a gravidade do mal que afastara os amigos mais caros, e no convívio daqueles dias, afeiçoou-se ao enfermeiro humilde e bom. Depois de alguns dias em que Gesiel conquistara plenamente a sua admiração e seu reconhecimento pelos atos de inexcedível bondade, o doente entrou em rápida convalescença, com manifestações de geral alegria. E, contudo, na véspera de regressar ao porão abafado, o jovem cativo apresentou os primeiros sintomas da moléstia desconhecida que graçava em Cefalônia. Após entender-se com alguns subordinados de categoria, o comandante chamou a atenção do patrício, já quase restabelecido, e lhe pediu aprovação para o projeto de lançar o jovem ao mar. Será preferível envenenar os peixes antes que afrontar o perigo do contágio e arriscar tantas vidas preciosas, esclarecia Sérvio Carmo com malicioso sorriso. O patrício refletiu um instante e reclamou a presença de Lisipo, entrando os três a tratar do assunto. Qual a situação do rapaz? Perguntou o romano com interesse. O feitor passou a esclarecer que o jovem hebreu lhe viera com outros homens capturados por Licínio Minúcio, por ocasião dos últimos distúrbios da Caia. Lisipo, que simpatizava extremamente com o moço de Corinto, procurou pintar com fidelidade a correção da sua conduta, suas maneiras distintas, a benéfica influência moral que ele exercia sobre os companheiros, muitas vezes desesperados e insubmissos. Depois de longas considerações, Sérgio ponderou com profunda nobreza. Não posso admitir que Gesiel seja tirado ao mar com a minha aquiescência. Devo a esse escravo uma dedicação que equivale à minha própria vida. Conheço Licínio, e se necessário poderei esclarecê-lo mais tarde sobre essa minha atitude. Não duvido que a peste de Cefalônia esteja trabalhando o seu organismo, e por isso mesmo é que lhes peço a cooperação necessária, a fim de que esse jovem fique liberto para sempre. Mas isso é impossível, exclamou Sérvio, relicenciosamente. Por que não? Revidou o romano. Em que dia atingiremos o porto de Jope? Amanhã à noitinha. Pois bem, espero que vocês não se oponham aos meus planos. E tão logo alcancemos o porto, levarei Gesiel num bote até as margens, pretextando o ensejo de exercício muscular que preciso recomeçar. Aí então lhe daremos liberdade. É um feito que se me impõe, em obediência aos meus princípios. Mas, senhor, obtemperou o comandante indeciso, não aceito quaisquer restrições, mesmo porque Licínio Minúcio é um velho camarada de meu pai. E continuou, depois de refletir um momento. Não ias atirar o rapaz ao fundo do mar? Sim, pois faze constar nos teus apontamentos que o escravo Gesiel, atacado de mal desconhecido, contraído em Cefalônia, foi sepultado no mar
antes que a peste contagiasse os tripulantes e passageiros. Para que o rapaz não se comprometa, instruí-lo-ei a respeito, dando-lhe umas tantas ordens terminantes. Além disso, noto-o bastante enfraquecido para resistir com êxito às crises culminantes da moléstia ainda em começo. Quem poderá garantir que ele resistirá? Quem sabe morrerá ao abandono no segundo minuto de liberdade? O comandante e feitor trocaram um olhar inteligente de implícito acordo mútuo. Depois de longa pausa, Sérvio concordou, dando-se por vencido. Está bem, seja. O moço patrício estendeu a mão aos dois e murmurou: por este obséquio ao meu dever de consciência, poderão sempre dispor em mim de um amigo. Daí a instantes, Sérgio acercou-se do jovem, semi-adormecido junto do seu camarote, e já tomado da febre em começo de explosão, dirigindo-lhe a palavra com delicadeza e bondade. Gesiel, desejarias voltar à liberdade? Ó Senhor! Exclamou o jovem, reanimando o organismo com um raio de esperança. Quero compensar a dedicação que me dispensaste nos longos dias da minha enfermidade. Sou vosso escravo, Senhor. Nada me deveis. Ambos falavam o grego, e, refletindo subitamente na situação de futuro, o patrício interrogou: sabes o idioma comum da Palestina? Sou filho de israelitas, que me ensinaram a língua materna nos mais verdes anos. Então não te será difícil recomeçar a vida nessa província. Quem sabe tu comenta, Francisco, faltam 6 minutos, daí terminou a página. Francisco. Oi, não, agora estou ouvindo. Eu acho assim, ó, que o mais importante aí não é nem comentar a própria história, porque a história é belíssima, né? É uma história real, é a história contada do outro lado com riqueza de detalhes que nenhum outro local a gente tem acesso. Agora, fica sempre, a gente tem que pegar a mensagem. Vejam só de novo a luta do bem e o mal. Vejam só a inspiração, tá, que teve esse romano lá, né, que ele ficou o mundo da luz mesmo... não vou dizer se utilizando, mas percebendo as energias deletérias do ambiente, canalizou de determinada forma que a enfermidade do romano foi o motivo para que o Gesiel tivesse uma oportunidade de encontrar a liberdade, e sem a gente falar agora do futuro que vai ocorrer, mas sim a inspiração. E olha a reação das trevas. A enfermidade, quer dizer, os resíduos dos vibriões, né, as vibrações deletérias do ambiente canalizadas no guri, e ele, por inspiração, inspiraram os comandantes e os líderes da embarcação para jogá-lo no mar, jogar vivo, né? Jogar, fazer eles colocam ali, fazer o sepultamento no mar, sepultamento depois que morre, né? Mas jogar vivo o guri no mar, inspirados pelas trevas. E vejam só o quanto que também o mundo da luz inspirando o romano para ter esse desfecho que até o momento que se tem aí de ele encontrar a liberdade por um caminho. Agora, vejam só também a persistência, a sintonia vibratória do guri já desde sempre, né, que você comentou, dos dramas, desde com a mãe dele, quando ele era um adolescente. O pai dele morreu, isso está na obra, está em outras referências da vida de Abigail. Ela tinha 18 anos. Provavelmente esse rapaz deveria ter uns 20 anos, por aí, né? 19, 20 anos. Então, vejam só o quanto que é um espírito superior, né? Com uma idade tão adolescente, pós-adolescente, com essa vibração superior, o quantos que não se revoltariam ou buscariam a autoaniquilação com um suicídio, ou entraria no mundo do próprio crime, ou nessas galeras aí, que tinha lá, era a alimentação com muita dificuldade, que tinha mesmo, na realidade, bebiam, era bebidas e outros meios de buscar o estado alterado de consciência, né? E que sucumbiam em alguns meses, até que a referência que ele colocava. Nem poucos resistiam 4 meses no remo dessas embarcações. Veja só, ou era por doença, por fraqueza, por febre, por desânimo e assim por diante. E ele
manteve a altivez e sempre uma referência. Mas tinha o quê? Tinha a meta de se libertar, de reencontrar Abigail e de seguir um caminho. Agora, fica uma referência para nós, que é muito fácil, às vezes, de a gente achar que os seguidores de Jesus, que tiveram acesso com ele aos ensinamentos, que ouviram a Jesus e mudaram a sua vida. Bom, pegar uma referência com uma estrela como Jesus, um luminar, é um impulso, né, para mudar de atitude. Mas o Gesiel e a Abigail, até então, não tiveram nenhum contato com Jesus, porque nem eles tinham só os ensinamentos do Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas, né? Os ensinamentos dos profetas do passado, né? De toda a bagagem do Deus único deles é do judaísmo. E mesmo assim, olha só o que consegue, assim, meu Deus único, o Criador, e essa visão sem o cristianismo. O cristianismo é posterior, é simultâneo. Eles não tiveram ainda o acesso, mas já estava, a mensagem de Jesus já estava se proliferando, não tinha chegado até eles, mas os ensinamentos deles eram do judaísmo. O quanto que a crença no Deus único, a pregação do bem, que tem alguns cristãos que colocam assim que o antes e depois. O antes era uma religação com o transcendental, de uma forma, muitas vezes, até que pudesse dizer assim, é distante da realidade, é tudo um processo filosófico. Não, a invocação de toda essa conduta do Gesiel e da Abigail, baseado nos ensinamentos do judaísmo, né, do Antigo Testamento, que é a grande referência para nós, que a gente vem reviver de uma forma mais objetiva com tudo que Jesus nos ensinou, nos dando a mensagem com mais o direcionamento, a forma mais direta de reviver o que Jesus nos ensinou, que poucos também fazem essa relação. No plano espiritual superior, Jesus foi o médium, inspirou o médium Moisés. Quer dizer, os 10 mandamentos, as leis de Moisés vieram por inspiração de Jesus e os espíritos crísticos, os mesmos que mais adiante vêm acompanhar Jesus, aí ele se investindo na carne, encarnando entre nós. Acho que é isso, né? Chegamos ao fim, vamos dar sequência então a semana que vem. E como sempre, mais do que nunca, sempre a gente agradecendo, multiplicando esse nosso agradecimento ao alto por essa oportunidade, cada vez mais de uma forma objetiva, de nós termos assim a busca do conhecimento dessas relações teóricas e trazer sempre a mensagem. O mais importante de tudo isso, além de acompanhar esses estudos e de vivenciar essa história maravilhosa contada pelo plano espiritual, com riqueza de detalhes, é captar a mensagem. E é essa mensagem que nos faz, e a gente busca cada vez mais, de colocar, inserir no nosso dia a dia, nas nossas atividades, nas nossas relações individuais e nas nossas inserções no plano social, familiar e assim por diante, fundamentalmente nas nossas atividades mediúnicas junto à Casa Lucas de Assis. Ao alto nós agradecemos ao Pai Nosso, que estais no céu, que santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo mal, Senhor. E que assim seja. Acho que é isso, né, pessoal? Obrigada, gente. Obrigada. 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 E uma Abigail, nem